Que a paz de Deus esteja com você. Hoje o livro escolhido para a nossa reflexão é o livro Religião dos Espíritos, obra editada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Esta obra foi elaborada no transcorrer de 91 sessões públicas, na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, Minas Gerais, onde os textos sugeridos pelos participantes receberam sábios comentários de Emmanuel. Então, nessa obra, Emmanuel irá tecer comentários a respeito das perguntas e das respostas contidas em O Livro dos Espíritos. Nesse capítulo Beneficência Esquecida do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai fazer um comentário da questão 920 de O Livro dos Espíritos. Então, antes de entrarmos no capítulo do livro Religião dos Espíritos, vamos lembrar a questão 920 de O Livro dos Espíritos. Questão 920. Lembrando, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, além da sua introdução, do prolegômenos, da sua conclusão. E a quarta parte está dividida em 2 capítulos. Capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Capítulo 2, das penas e gozos futuros. A parte quarta, como é chamada, recebeu o título de Das Esperanças e Consolações. E ele inicia a quarta parte, Kardec, questionando: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Olha a pergunta. Pode o homem, presta atenção, pode o homem gozar de completa, não é de felicidade, de completa. O que é que os espíritos responderam? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então não, completa não. Porém, aí ele vai seguir. A resposta vai seguir. Dele, quem é? Somos nós encarnados. Então, dele, nós. De nós, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Se a gente não pode alcançar aqui na Terra ainda a felicidade plena, completa, a gente pode começar a construir, a semear essa felicidade. E ser feliz, tão feliz quanto possível aqui na Terra. E é em cima dessa pergunta, e é em cima dessa resposta, que Emmanuel vai tecer o seu comentário na reunião realizada em 19 de janeiro de 1959, nesse capítulo, cujo título é Beneficência Esquecida. Então ele abre o capítulo nos dizendo: na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência no campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Então, ele nos chama a atenção da importância da prática da caridade, na solução dos problemas da caridade, na vivência da caridade, na prática da caridade, na prática do bem. Não ouvides a beneficência no campo mais íntimo. Que campo é esse mais íntimo, senão o nosso ambiente familiar? Porque muitas vezes a gente fica praticando a caridade fora de casa e esquece de praticar a caridade dentro de casa. E aí Emmanuel continua: prega a fraternidade, leva a palavra a todos os cantos, aproveitando a tribuna que te compõe os gestos e discipline a voz. Então, leve, verbalize, leve o esclarecimento para fora de casa. A questão é, no entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta assalariados a teu serviço. Então, todos aqueles que estão no seu ambiente familiar, sejam seus familiares, ou esses irmãos que Emmanuel se refere, que vão fazer parte da sua vida, que vão nos ajudar no dia a dia, no serviço do dia a dia, toma também essas pessoas, esses espíritos encarnados, como nossos irmãos, já que todos nós somos filhos do mesmo Pai.
fazemos parte dessa família espiritual, essa família universal. Então, além da nossa família corporal, consanguínea, a gente tem essa família universal, essa família espiritual. Então, todos nós somos irmãos, então fazemos parte dessa mesma família, já que somos filhos de um mesmo pai, né? Então, que a gente não esqueça essa questão. E aí Emmanuel continua: esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Então, esclarece, muitas vezes bate à porta da casa espírita. Espíritos, né, encarnados, somos nós. Além dos espíritos encarnados também, nas mediúnicas que nós atendemos. Então, tanto os encarnados como os desencarnados batem à porta da casa espírita buscando ajuda. E nós damos toda aquela atenção, acolhimento, amorosidade, temos todo aquele cuidado com esses nossos irmãos. Devemos continuar tendo. O que Emmanuel nos chama a atenção é, contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes também desorientados, que a aprovação desequilibra ou ensandece. Porque nós não vamos encontrar apenas espíritos desequilibrados, seja encarnados ou desencarnados, só fora, na casa espírita, onde nós realizamos o atendimento fraterno, no caso dos encarnados, ou os atendimentos realizados nas mediúnicas, mas muitos desses espíritos desequilibrados estão encarnados juntos de nós no nosso ambiente familiar, necessitados da mesma atenção, do mesmo cuidado, do mesmo acolhimento, da mesma amorosidade que esses outros irmãos nossos, que nós temos todo esse cuidado, toda essa atenção. Então, que a gente continue a acolher fora, mas não esqueça de acolher também internamente, dentro do nosso lar. Aquele próximo mais próximo, que são os nossos familiares, aqueles que estão convivendo diariamente com a gente. Não é para a gente deixar de atender o próximo mais distante, aquele irmão fora do nosso lar, fora do nosso ambiente familiar, não. Já que, como eu falei aqui, todos nós fazemos parte de uma mesma família universal. Todos nós somos filhos de um mesmo pai, precisamos ajudar uns aos outros. A questão que Emmanuel nos chama a atenção, nesse capítulo Beneficência Esquecida, é que às vezes a gente fica fazendo muita beneficência fora e esquece de fazer dentro de casa. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Quantos trabalhos maravilhosos são realizados em instituições diversas, não só na casa espírita, acolhendo crianças, acolhendo idosos, irmãos necessitados, do material mesmo, não só do espiritual, do material e também às vezes do espiritual. Então precisamos exercitar a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Porém, todavia, vem Emmanuel novamente. Abraça em casa os filhinhos que Deus te deu. Olha a responsabilidade desses espíritos que reencarnam junto a nós. A nossa responsabilidade como pai, como mãe, é grande. Conduzindo-lhes a mente infantil, através do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Então, através do nosso exemplo, e não apenas da nossa palavra, orientar, guiar esses irmãos que estão reencarnando junto a nós, no caminho do bem, no trabalho edificante, no dever, não só na busca do direito, mas também no dever, do amor, da fraternidade, da educação. Educação que cabe à família. Instrução cabe à escola, à instituição de ensino, mas a educação, principalmente a educação moral, cabe à família. Então, que a gente cuide dessas criancinhas abandonadas
que estão fora, mas não abandone as crianças que estão dentro do nosso lar. Espalha, diz Emmanuel, a doutrina de paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena. Levar a doutrina, divulgar a doutrina também é uma caridade. Precisamos espalhar essa doutrina abençoada, esclarecedora, consoladora. Precisamos espalhar os ensinamentos do Cristo, que tanto nos fortalece, nos engrandece. Mas, uma vez Emmanuel diz, mas não ouvides exercê-lo em ti próprio. Como diz Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que toma a lição em primeiro lugar para si. Então, não ouvides exercê-lo em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício. Mesmo diante das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, não se deixe abater. Procure seguir sempre o caminho do bem, vivenciar e praticar o bem, porque fazer bem faz bem em primeiro lugar a gente. Para que teu passo entre as quatro paredes do Instituto Doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Então veja, mais uma vez, Emmanuel está nos falando da importância do exemplo, porque muitas vezes nós ficamos na verbalização, na palavra, e deixamos de vivenciar. Vivenciamos fora, mas deixamos de vivenciar dentro de casa. Então, o mais importante do que a palavra, do que a verbalização, é o exemplo, é a prática. Então, precisamos, através do nosso exemplo, ajudar os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Já que vivemos em sociedade, Kardec questionou os espíritos no Livro dos Espíritos a respeito da consequência do relaxamento dos laços de família. E os espíritos responderam à recrudescência do egoísmo. Então precisamos fortalecer mais esses laços de afetividade. Não de discórdia, de discussão, mas um laço de amorosidade. A discussão é até válida até um determinado ponto. Mas quando passa para a agressividade, deixa de ser uma discussão construtiva. Então precisamos ter esse cuidado, estar atentos, vigilantes, para que não chegue a esse nível de agressividade no ambiente familiar. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Então todo aquele conhecimento, não só o dinheiro, não só a condição financeira, mas o conhecimento que você já tem, o esclarecimento que você já tem, cede aos necessitados que necessitam dessa ajuda. Dá, porém, aí sempre vem Emmanuel nos alertando, dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção, e desculpa, entendimento e carinho. Então cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Dê o material, que é importante. Doe o material. Mas, acima de tudo, doe-se. O doar-se para o outro também é importante, que é o acolher, é o dar de si mesmo ao semelhante, em bondade, em serviço, como diz Emmanuel, em reconforto, em perdão, cada vez que alguém bata na sua porta. Não faça que nem o servo da parábola dos talentos que enterrou. Não. Utilize esse conhecimento que a gente já tem, que você já tem, para ajudar o próximo. Não só materialmente, mas espiritualmente. Não só a caridade material, mas a caridade espiritual, que é o ouvir, é o dar atenção, é o conversar, é o esclarecer. Beneficência, beneficência. Não lhe manches a taça com o veneno da exibição. Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem olhar a quem.
que a mão esquerda não veja o que dá a mão direita, para que não manche exatamente a taça da caridade, da beneficência, com o veneno da exibição, da vaidade, do orgulho. Porque, como diz o Evangelho, os dois alicerces dos ensinamentos morais do Cristo é a caridade e a humildade. Porque a caridade sem humildade é campo fértil para a vaidade. Nem litisnes a fonte com o lodo da vaidade. É isso que Emmanuel vai dizer. Então, cuidado para não ficar construindo muito para fora e esquecer de construir para dentro. E deixar que essa caridade alimente dentro de você algo chamado vaidade. E aí manche a taça com o veneno da exibição, do aparecer, do buscar recompensa, do buscar aplausos, reconhecimento, quando devemos fazer o bem sem esperar nada disso. Emmanuel fecha dizendo para a gente: recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração e buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma. Antes de querer ensinar para o outro, antes de querer educar o outro, eduque-se. Tome, como já falei antes, tome a lição em primeiro lugar para você. Faça em primeiro lugar essa higiene do coração, a limpeza do coração. Então Emmanuel vai dizer para a gente: busque primeiramente nos escaninhos da própria alma. Busque se transformar em primeiro lugar e não querer transformar o outro. Sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade. Ou seja, é felicidade gerando felicidade. Então, quando buscamos primeiramente trabalhar em nós todos esses esclarecimentos e ensinamentos trazidos pelo Cristo e relembrados pela doutrina, quando começamos a praticar o bem e vivenciar o bem, Emmanuel vai trazer para a gente, vai traduzir para a gente, é felicidade gerando felicidade. Então, a felicidade que a gente gera para o outro é felicidade que nós estamos gerando para nós. Da mesma forma, o mal que eu faço ao outro é o mal que eu estou gerando para mim. Então, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros, conquistando, por fim, a alegria sublime que foge ao alarde dos homens. A propaganda, não é necessária a propaganda daquilo que você faz, do bem que você faz, da caridade que você pratica. O importante é você praticar para dilatar-se no silêncio de Deus. Então, para Deus, não é necessário o alarde. Basta que você vivencie e pratique essa caridade em todo o ambiente que você esteja. Principalmente no ambiente do seu lar. Sem precisar fazer muita propaganda, mas vivenciando cada vez mais. Para que essa beneficência esquecida se transforme numa beneficência diária, junto ao nosso próximo, aos nossos irmãos, fora da nossa casa, fora do nosso lar. Mas também não esqueçamos de vivenciar essa beneficência, essa caridade, como traz Jesus, como os Espíritos responderam para Kardec, o que seria a caridade segundo Jesus, a beneficência para com todos, a indulgência das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então que a gente possa vivenciar tudo isso, não só fora de casa, mas também no nosso ambiente familiar. Lembrando o que disse Emmanuel, já que ele traz exatamente a questão do Livro dos Espíritos, que fala exatamente de felicidade, abrindo a quarta parte das esperanças e consolações, nos chamando a atenção que se a felicidade plena não é possível aqui na Terra, podemos começar a construir e a semear essa felicidade aqui e agora. Já que a felicidade
gera felicidade. O bem que eu faço ao outro é um bem que eu faço a mim mesmo. Que a paz de Deus permaneça com você.